nossa alegria de poder se ajuntar e a gente poder adorar o nome de Jesus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu gostaria, antes de ler o texto, informar para os irmãos de que a gente vai fazer diferente hoje, fazer a leitura de 3 textos. Eu gostaria de tratar com vocês sobre estes textos. Para isso, eu preciso embasar, para que facilite a compreensão de todos vocês. Então, gostaria de que vocês acompanhassem aqui no Data Show. Eu vou fazer a leitura desses textos. Nós vamos começar primeiro com o capítulo de número 24 de Mateus. Depois nós vamos retornar lá para Juízes, capítulo 6. E depois nós vamos para o segundo livro de Reis, capítulo de número 7. Então vocês vão se organizando aí nos textos, ou não conseguindo abrir os 3 ao mesmo tempo, colocando aí o divisor de páginas, ou o seu próprio dedo. Vocês podem acompanhar aqui no Data Show. Enquanto que vocês, então, procuram, quero fazer um agradecimento à Igreja do Senhor pelas felicitações do dia de ontem. Muito obrigado aos nossos irmãos pelo carinho. Muito obrigado lá pelas felicitações de feliz aniversário, da bênção ministrada na minha vida. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês e pelo carinho de todos, para a glória do nome de Jesus Cristo. 5.2, tá, irmãos? Diga-se de passagem. Então, tô novinho, não tô, irmãos? Com cara de 42, não tô? Já é verdadeiro, hein? Olha lá, hein? Vai ver que você tá falando assim, Deus sabe, 62. Capítulo de número 24, primeiro texto, nós vamos ler. O verso 3 diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora nós vamos voltar para o texto que mencionei de Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 36 até o verso de número 40. Juízes, capítulo de número 6, do 36 ao 40. Diz assim o texto: e disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar Israel por minha mão, como disseste. Assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Agora nós vamos nos reportar para o texto de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, do verso 3 até o verso de número 6. Verso 3 diz assim: e 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos.
Vamos nós, pois, agora, e passemos para o arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantou-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial do Ciro, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Amém? Podeis assentar. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, eu li de forma proposital esses 3 textos escolhidos por mim, para que eu consiga facilitar o entendimento de vocês dentro daquilo que eu gostaria de fazer uma abordagem com a Igreja do Senhor. É perceptível que nestes textos que nós acabamos de ler, estão ocorrendo milagres, estão acontecendo sinais. Em um deles há uma pergunta, e esta pergunta é dos discípulos de Jesus. Nós vamos trabalhar este texto de Mateus, capítulo de número 24, o texto de Juízes e o texto do livro de Reis. A questão é que a gente vai tratar na noite de hoje sobre sinais de Deus. Eu acredito que, assim como eu, permeia, ou se já não permeou no coração de vocês, dominou o coração de vocês, e vez por outra domina o sentimento de que nós esperamos, vez por outra, um sinal da parte de Deus. Isso fazia parte até da cultura do povo de Israel. Vocês vão perceber que quando alguns se aproximam de Jesus, eles pedem para que Jesus manifeste-se fazendo um sinal. Jesus até responde para eles dizendo: olha, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Normalmente, a vida dos filhos de Deus, dos servos de Deus, por diversas circunstâncias, nós buscamos sinais da parte de Deus. Eu acredito que você já pediu um sinal a Deus. Senhor, me dá um sinal. Quem já não orou assim? Quem já não pediu uma resposta desta forma? Quem já não colocou diante de Deus uma proposta, apresentando a Ele, de que Ele responda fazendo uma coisa maravilhosa, dando a você um sinal? Os sinais, irmãos, eles são necessários acontecerem no meio do povo de Deus. É bem verdade que os sinais, eles não autenticam uma fé verdadeira e genuína, porque se autenticasse, Israel no deserto era para ter uma fé muito pura, muito verdadeira, porque eles passaram 40 anos no deserto vendo os sinais e os milagres que foram feitos durante esses 40 anos. É importante a gente lembrar que normalmente nós pedimos sinais da parte de Deus em momentos de aflições. Normalmente nós não tratamos com Deus de sinais quando tudo está tranquilo, quando tudo vai bem. Normalmente nós queremos sinais em circunstâncias diversas, quando estamos atravessando, seja por aflição, seja para nos guiar, para nos dar o norte. A verdade é que nós buscamos em Deus um sinal. É verdade de que em muitos dos nossos cultos, das nossas reuniões, chamadas de tarde da bênção,
quinta com propósito, e vai por aí afora, quinta profética. Nós usamos muito desses termos hoje nas Assembleias de Deus, acontecem esses cultos. Normalmente, muitas pessoas fazem parte desses cultos, gostam desses cultos, porque gostam dos sinais. Pessoas querem ver os sinais, querem ver uma cura, querem ver uma palavra profética, querem um milagre acontecendo em torno da sua casa, da sua família, enfim, as circunstâncias são diversas. Mas é importante que a gente comece construindo nesta noite essa questão de sinais, porque a Bíblia deixa muito claro para todos nós, servos de Deus, que há momentos na nossa vida que acontecem coisas inimagináveis. Acontecem circunstâncias na nossa vida que a gente esperava nunca acontecer conosco. Desde uma enfermidade gravíssima, um problema que parece ser insolúvel na ótica humana. A gente enfrenta circunstâncias e que esses problemas, quando chegam até nós, a gente fica procurando respostas. A gente está querendo entender por que isso está acontecendo conosco. Por que esse problema chegou na minha casa? Por que essa circunstância chegou na minha família? Por que isto está acontecendo comigo? A gente fica se perguntando por que destas coisas. Algumas coisas que acontecem conosco, a Bíblia dá resposta para que a gente consiga ter um consolo, um conforto da parte de Deus. A primeira resposta, quando problemas que parecem ser insolúveis na esfera humana, os problemas que acontecem conosco, normalmente a gente é consolado pela palavra quando a gente recebe as orientações divinas, os servos de Deus pregando, os ensinadores que nos admoestam por intermédio da palavra, de que Deus pode estar nos provando em determinadas circunstâncias difíceis da nossa vida. Tem gente que já passou por circunstâncias financeiras difíceis e parece que vê o mundo desabando. Problema difícil na história da vida, por uma razão ou outra, já sentiram a batalha de ver as coisas fecharem no vermelho, as coisas indo de mal a pior, e parece que o problema não consegue se resolver. E a gente fala, por que disso? Às vezes entendemos que Deus pode estar nos provando, seja ela na circunstância financeira, seja ela na enfermidade, seja ela em um momento de batalha, de circunstâncias difíceis. A primeira resposta que a gente tem é que Deus esteja nos provando. A outra resposta, não são uma e não são duas, eu vou falar da segunda, é o fato de que nós, quando enfrentamos os problemas difíceis, Deus quer se revelar para nós, se tornando mais conhecido da gente. Deus quer se revelar de maneira que a gente conheça melhor Ele. Há um grande desafio de todos nós, irmãos, a gente prosseguir em conhecer o Senhor. A gente só não conhece Ele no dia da nossa fé. O profeta diz, corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, nosso grande desafio, se você já chegou até aqui na sua vida de fé, você ainda tem um caminho muito longo para continuar conhecendo ao Senhor. E eu já disse isso aqui algumas vezes para vocês. Quando nós chegarmos na eternidade, nós não conheceremos a Deus na sua totalidade. A gente passará a eternidade conhecendo Deus,
Porque um Deus que deixa se conhecer na sua totalidade, ele não será Deus. Porque Deus é infinitamente grande, poderoso, e ele nunca será conhecido na sua totalidade. Até chegando na eternidade, a gente continuará conhecendo e conhecendo e conhecendo cada vez mais a Deus. Quão grande é o nosso Deus! Isso é consolador e confortador para nós, porque você está aqui na adversidade, você não sabe por que está acontecendo tal coisa, e Deus está dizendo: eu quero me revelar para que você me conheça mais. Eu quero mostrar para você quem sou eu. E isto é maravilhoso, e a gente tem um caminho para percorrer. Então, como é que Deus faz? Para que nós o conheçamos, Deus se manifesta dando sinais para a gente. Olha que coisa maravilhosa. Deus se revela para mim e para você em momentos difíceis, quando a gente não acha a resposta. Deus quer mostrar sinais para que a gente conheça Ele. Eu quero falar para vocês, pelo menos, algumas coisas importantes aqui, ou 3 coisas importantes, que estão baseadas nos textos que nós lemos, porque os sinais nos despertam para diversas circunstâncias, e eu quero falar 3 circunstâncias pelas quais os sinais nos despertam. Toda vez que acontecer um sinal, esteja certo de que Deus estará te despertando para algo. Deus estará levando você a ter um despertamento no que diz respeito a Deus. E eu quero tratar de 3 coisas com vocês aqui nesta noite, e também não vou delongar. A primeira é que os sinais nos despertam, irmãos, para nos convencer de uma chamada. É isto que os sinais acontecem. Essa é uma das razões pelas quais os sinais acontecem em nossa vida. E não tem só 3 razões aqui. Existem diversas razões. E eu estou apresentando a primeira. Que os sinais, eles nos convencem de uma chamada que Deus pode estar fazendo na nossa vida. E eu lembro para vocês o texto que nós lemos, que é o texto de Juízes. Gideão está tomado pela dúvida, ele é chamado por Deus para libertar Israel dos midianitas, e os irmãos vão perceber que Gideão, ele está tomado pela dúvida, e ele precisa de um sinal de Deus. Na verdade, Deus não dá só um sinal para Gideão, dá diversos sinais para Gideão. A fé dele está meio que em dúvida de determinadas coisas concernente à chamada que Deus está conferindo para ele, e ele vai experimentar, ele vai provar a Deus, se Deus de fato é com ele. A partir do verso de número 4, do capítulo 6 de Juízes que nós lemos, o texto mostra que Gideão, ele está buscando ao Senhor as diretrizes, ele está pedindo ao Senhor de que Deus lhe oriente como ele deva ter convicção para que ele vá e faça aquilo que Deus está determinando e chamando ele para tal responsabilidade. Aí o que ele faz? Ele pega uma lã de ovelha, ele coloca num velo, e ele faz uma prova com Deus. Ele falou: Senhor, eu quero o seguinte, essa noite eu vou deixar este velo de lã aqui, quando a chuva, o orvalho descer da noite, e cair dentro só do velo que está a lã, eu vou saber que o Senhor me chamou, eu vou ter certeza de que o Senhor me chamou. Só que eu não quero só que a chuva caia em toda a terra, eu quero que o Senhor não deixe que a chuva caia na terra, mas que só caia na lã. Olha que coisa, irmãos, é como se fosse uma vasilha e colocasse no terreno,
dentro do seu quintal, e a chuva ou o orvalho não caísse na terra, caísse só ali. E aí ele acorda no outro dia, e quando ele olha para o velo que está repleto de lã, ele vê que a terra toda está seca, mas a lã, ele está vendo que está completamente encharcada, de maneira que ele torce aquela lã e enche uma taça de água, e o terreno está todinho seco. E aí ele se espanta por causa desse sinal, e ele vai pedir a Deus uma outra prova. Não bastasse esta, Deus vai mostrar um outro sinal para ele, que ele vai tornar a pedir. Agora, de forma muito ousada, o que ele quer? Ele quer que o orvalho não caia dentro da lã, aonde está dentro do velo, e aí ele quer que só dentro dali do velo com a lã não chova, e que caia água só na terra. E aí ele volta no outro dia, e ele vê a lã sequinha, e do lado de fora tudo molhado. Em 2 dias, Deus faz sinais tremendos. Aí ele vai expressar e dizer: agora sei que o Senhor me chamou para libertar Israel. Por quê, irmãos? Porque Deus, quando chama uma pessoa para determinada obra, Ele tem responsabilidade, e prova e mostra que Ele está chamando alguém para fazer uma determinada obra para Ele. Isto é profundamente consolador, porque essas características nos dão confiança quando a gente faz uma obra para Deus. Você vai na ousadia de Deus, você vai convicto de fazer um trabalho, e Deus está cuidando daquilo que você vai colocar a mão para fazer, e Deus vai prosperar. Então a gente precisa ter confiança em Deus, que nos chamou para um determinado trabalho, para uma determinada missão, porque Deus se manifesta com sinais para mostrar que Ele te chamou para determinada obra. A gente precisa ter confiança em Deus, irmãos, de que Deus faz questão de provar para nós com sinais que Ele nos chamou. Isto é maravilhoso para a nossa vida de fé, quando a gente está fazendo um trabalho para Deus. Principalmente quando a gente está vendo adversários. Principalmente quando a gente está enfrentando a batalha, as oposições. E você diz: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude e prove para mim que o Senhor me escolheu para esta obra. E Deus se manifesta, irmãos, com sinais para dizer: eu te chamei, e eu estou dando provas para você, mostrando, fazendo, realizando tais coisas na minha e na sua vida. Irmãos, me permita contar aqui um testemunho para vocês. Parece ser muito estranho a gente dizer isso, porque diria para vocês que para mim é até um tanto vergonhoso, e principalmente isso no princípio, quando vivi essa experiência. Eu já tinha 28 anos de carteira assinada, e eu sempre ouvia o pastor presidente falando comigo sobre questão de viver tempo integral na obra. E eu, no tempo em que sempre vivi trabalhando, os irmãos me acompanharam aqui durante muitas vezes, chegando para a escola dominical com ônibus aqui na frente, e acabava a escola dominical, tinha que retornar para fazer hora de almoço dentro da área da CST, chegava em casa por volta de 2 horas, tinha que sair 4 horas da tarde, para entrar com o turno da CST, chegava às 7h30 na garagem, vinha correndo para chegar aqui 7h50,
Os irmãos estavam levantando da oração e eu começava a ensinar a doutrina 8 horas da noite. Terminava 9, e aí tinha que acordar 3:30 da manhã, a mesma batalha novamente. De maneira que isso, irmãos, nosso corpo físico vai sentindo os impactos de acorda muito cedo, dorme muito tarde, e no meio dessa circunstância, o pastor presidente dizia assim: rapaz, você sai do serviço, você vai viver o tempo integral da obra, rapaz. Você não sabe que quem te chamou foi Deus, não? Olha, você está querendo um atestado para que eu vá no cartório para assinar para você, para dizer de que você precisa uma assinatura no cartório? Eu disse: não, pastor, não preciso disso. E aí eu sempre caminhei com muita dúvida. Minha esposa está aqui, eu estou falando na presença da igreja, na presença de Deus, e com ela aqui para confirmar tais coisas. Minha esposa nunca foi a favor de que eu vivesse exclusivamente da obra. Isto é fato dela, tá? Ela preferia de que eu estivesse no serviço trabalhando. E quando eu estava para tomar a decisão, o pastor presidente me procurou e disse: por que você já não tomou essa decisão? Sai! E eu sempre com muito medo, com muita dúvida. E aí eu cheguei no serviço e eu estacionei o ônibus lá aonde era o estacionamento dos ônibus. Aí veio um chefe em direção para falar com todos os motoristas e ele disse o seguinte: olha, a empresa Satélite está dispensando todo mundo que quiser pedir conta. Todo mundo que quer sair, melhor dizendo. Quem quiser sair, pode falar com a gente que a gente manda embora. A gente está aberto para despedir com todos os direitos. Eu disse: Jesus, tem misericórdia. Voltei lá no pastor Délio, falei: pastor, a empresa está falando sobre dispensar os funcionários. E ele disse assim comigo, ele falou: Vanderlei, não vou falar nada com você não, tá? Não quero tratar nada com você, eu já disse o que tem que dizer para você, e eu não vou falar mais nada com você. E eu fui orar ao Senhor, porque tomar uma decisão dessa, irmãos, nunca foi para mim um desejo do coração e dizer: agora eu vivo exclusivamente da obra, agora eu estou muito satisfeito porque estou trabalhando e estou recebendo da igreja. Quando eu saí da empresa, eu tinha vergonha de sair de dentro de casa, porque o pessoal, se me perguntasse na rua e dissesse: e aí, você está fazendo o quê? Eu disse: eu estou vivendo da igreja, porque isto para mim era uma vergonha muito grande. Eu estava evitando sair de dentro de casa. Deus o sabe que eu estou falando, Deus conhece a sinceridade do meu coração. E nesta noite, quando o pastor Délio falou comigo, eu fui para casa, debaixo de angústia, querendo tomar a decisão, mas com muito medo, pedindo a Deus que Deus me desse um sinal, que Ele falasse comigo. E em sonho, irmãos, Deus falou comigo numa noite. Na noite em que o pastor Délio disse que não ia falar nada comigo, eu fui para casa angustiada, a empresa esperando resposta dos funcionários, e aí eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, eu preciso de um norte, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta do Senhor. E aí eu tive um sonho naquela noite, e o sonho era assim. Vocês talvez se lembram do pastor Edinho, lá de Cariacica, que eu trouxe aqui, e aí eu sonhei que aquele pastor estava numa reunião, num culto de oração, e a igreja toda estava de joelhos dobrados, estava todo mundo orando com muito fervor, inclusive o pastor Edson, e eu entrava pela porta do templo, era uma porta lateral, e eu lembro que ele não me via, ele estava ajoelhado, com o rosto no banco, e de repente ele fala em línguas estranhas, e quando ele fala em línguas estranhas, a mensagem era assim: meu filho, por que te atemorizas? Será muito para ti escolher entre o teu trabalho e o meu trabalho? E ele só dizia isso, irmãos. E aí quando eu vejo
aquilo que a mensagem profética estava sendo dirigida para mim, eu acordei com este sonho e eu tive uma convicção de que Deus estava me chamando para que eu escolhesse o trabalho do Senhor. Quando Deus dizia, será muito para ti escolher entre o teu trabalho e o meu trabalho, como uma resposta divina, que Deus estivesse dizendo para mim, eu estou mostrando para você, eu estou dando um sinal para você, de que você deve escolher o meu trabalho, não o teu trabalho. E hoje, irmãos, me permita dizer isto, e digo isto, irmãos, com graça de Deus, não no termo vaidoso, irmãos, porque quem pensa assim não conhece a Deus. O meu prazer, irmãos, é servir e trabalhar para a igreja, de maneira que eu estou prestando um trabalho para Deus, e eu me sinto confiante de quando estou exercendo o meu trabalho, eu estou fazendo para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele sabe despertar a gente com sinais para diversos propósitos. Um deles é para provar de que Ele tem uma chamada na nossa vida. Se você tem uma chamada de Deus, irmãos, busque Deus, para que Deus responda a você com sinais, porque Deus faz isso. Bom, a outra coisa que Deus desperta a gente por intermédio dos sinais. Deus, irmãos, Ele é especialista, irmãos, para colocar em fuga, irmãos, os inimigos nossos. Deus, irmãos, sabe como botar em fuga os nossos inimigos. Você está aqui nesta noite, eu não sei qual é o seu inimigo, mas esteja certo, Deus, para colocar o inimigo bem longe de você, Deus, no estalar do dedo, no piscar dos olhos, Deus coloca o inimigo bem longe. Ele sabe, irmãos, como desbaratar inimigo. Deus sabe, irmãos, e eu quero contar o texto que também nós lemos, que é o texto de Reis, que nós acabamos de ler agora há pouco, no capítulo 7, está acontecendo uma fome no Reino do Norte, em Israel. Há uma fome, de maneira que esta fome é ocasionada quando o exército sírio, ele se colocam na frente de Samaria, de maneira que ninguém podia entrar, nem saía. Bom, Samaria está sitiada, o exército está acampado de frente de Samaria, e ninguém pode se alimentar, porque não há movimentação de compra, de venda, não entra alimento, não sai alimento, de maneira que a circunstância estava ficando tão difícil, que o texto vai dizer, a partir do capítulo de número 6, de que o rei, quando está passando na muralha da cidade de Samaria, ele está vendo os sírios que estão em volta de Samaria, e ele vê duas mulheres brigando. Sabe qual era a briga das mulheres? Uma tinha acordado com a outra, que um dia, uma comia o filho dela, e no outro dia ia comer o filho da outra, por causa da gravidade da fome. E aí elas estão pedindo socorro ao rei, e o rei responde para ela, olha, se Deus não socorre vocês, imagine eu, não sou eu que posso resolver essa situação. A crise estava instaurada, a fome dominava Samaria, e o exército sírio acampado de frente. E aí aparecem 4 personagens, irmãos, que são 4 leprosos. Já havia a palavra do profeta Eliseu, que neste mesmo dia, nesta mesma hora, haveria abundância de víveres, haveria provisão, alimentação. E aí o texto vai dizer que esses 4 leprosos, que foi o texto que nós lemos, eles estão à porta da cidade, dizendo, vamos fazer o seguinte, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente ir perante o acampamento do Sírio, a gente vai morrer. Então vamos se levantar e vamos lá. Vamos lá no acampamento do Sírio, pelo menos eles matam a gente lá.
E eles se levantam e vão, esses 4 leprosos, em direção ao acampamento do Ciro. E o texto do verso de número 6 vai dizer a seguinte expressão do capítulo 7: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros um ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. O que era esse ruído? Eram os 4 leprosos andando. Os 4 leprosos andando, e Deus fazendo lá no exército Ciro, como se fosse um grande exército vindo em direção para eles. Irmãos, imagine o que é Deus honrar um servo dele quando ele está enfrentando batalha. Faz o inimigo, irmão, bater em retirada e ouvir coisa e ficar amedrontado. E ele sai correndo, porque lá está alguém que confia no Senhor. Deixa eu dizer isto para você nesta noite, irmãos. Se você crê no Senhor, Deus te dará sinais, irmãos, e fará coisas extraordinárias na sua vida. Faz bater, irmãos, em retirada o inimigo lá de dentro da sua casa. Entra na presença de Deus, santifica a sua vida, ora ao Senhor e pede a Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça um sinal. Quando eu chegar dentro da minha casa, quando eu botar o pé lá, faz o inimigo correr. Não é teu marido não, tá? É o inimigo das nossas almas. Não é teu filho que tem que correr. É o inimigo que está querendo acabar com o teu lar, acabar com a tua vida, acabar com a tua alegria, acabar com a tua felicidade. Chegue lá pisando com autoridade. Não chegue lá pisando como leproso. Chegue lá pisando como um barulho de um exército entrando na sua casa. Quem é, pastor, esse exército? O exército do Senhor, entrando com você e concedendo vitória e desfazendo toda sorte de males dentro do seu lar e dentro da sua casa. Você acredita em milagres assim? Você acredita em provisões assim? Irmão, entra pisando firme. Entra pisando lá na sua escola com autoridade. Entra pisando lá no serviço que você trabalha com autoridade. Creia de que Deus é com você. Saiamos da naturalidade da vida, irmãos, e entremos numa dimensão de poder e de autoridade. Quando você pisar, irmãos, Deus dará sinais para você. Quando você chegar na casa sua, Deus coloca inimigos em retirada. E esse texto aqui é fantástico, irmão, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros, talvez de chinelinho, entrando na cidade, mas um barulho que está aparecendo lá, é um barulho de um grande exército. Irmãos, olha como as coisas de Deus são. Está pisando de chinelo, mas estão ouvindo carros. Está andando de chinelo, mas está ouvindo o ruído de cavalos. Como é que a gente explica um negócio desse? Não dá para explicar, porque milagres não tem como a gente explicar. Estou crendo nesta noite, irmãos, que está havendo ruídos. Estou acreditando nesta noite que Deus está fazendo ouvir, irmãos, ruídos de carro e ruídos de cavalos, mas não ruídos de cavalos humanos, ruídos, irmãos, de carruagens de fogo, de cavalos de fogo, de provisões de Deus para a sua vida nesta noite. Deus está neste lugar fazendo milagres. Deus está dando sinais. Está na hora da gente pisar, irmãos. Está na hora da gente colocar os nossos pés com mais autoridade dentro da nossa casa. Está na hora da gente colocar os nossos pés naquilo que a gente está esperando em Deus, e a gente está vendo o adversário. E Deus vai falar para você o seguinte nesta noite. Escute isto, porque é a voz de Deus. Meu filho, minha filha, quando você colocar os teus pés
eu me encarrego de colocar os inimigos em retirada quando você entra com ousadia, quando você pisa com autoridade. Para de querer pisar e achar que você confia desconfiando. Isso não é procedimento para filhos de Deus. Procedimento é: eu confiarei no Senhor e eu vou pisar a terra que o Senhor me entregou. Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, este é o segundo motivo que os sinais despertam a gente para diversas circunstâncias. A primeira, para nos convencer da chamada. A segunda, para colocar em fuga os inimigos. Olha, irmãos, Deus nesta noite está colocando em fuga inimigos, hein? Estou falando para uma igreja que acredita em milagres, que acredita em sinais. Eu não estou aqui perdendo tempo para falar para pessoas que não acreditam em sinais. Enquanto você ouve e crê, você diz: Deus, mostra-me os teus sinais, e Deus te mostra. Deus faz, Deus realiza. Creia no Senhor, porque Ele está aqui te dizendo para que você creia, porque Ele vai dar sinais para a nossa vida. E para encerrar, irmãos, a gente acredita que os sinais despertam a gente para mostrar, irmãos, que o fim se aproxima. A gente está vivendo um tempo, irmãos, de muitos sinais. Nunca se trabalhou, irmãos, tanto em igreja sobre aspectos de sinais como nós estamos vivendo. Acredito que seja uma preparação para o anticristo, preparando o terreno para ele. E quanto mais aparecem sinais, vocês percebem que há uma incredulidade no coração de muita gente. Muitas coisas que estão acontecendo por aí, e a gente vê nas redes sociais, coisas que não convém a gente nem falar. Coisas, irmãos, que não dignificam o Evangelho, muito pelo contrário, envergonha o Evangelho. Só que a pergunta dos discípulos faz a gente pensar de que os sinais acontecem para mostrar para a gente de que o tempo do fim está se aproximando. Eu quero mostrar isso para vocês deste capítulo de número 24 que nós lemos aqui nesta noite, e eu vou ler com vocês alguns versos que são importantíssimos para que a gente destaque aqui nesta noite que os sinais servem para mostrar que o tempo do fim se aproxima. Bom, dentro deste capítulo de número 24, vai aparecer aí no Data Show para vocês, de que alguns sinais acontecem que Jesus menciona. Por exemplo, nos versos à frente vai dizer que os sinais que vão acontecer, porque a pergunta dos discípulos é: que sinais haverá na tua vinda? Então Jesus vai dizer os sinais que haverão da vinda. Quais são os sinais que acontecerão na sua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai mostrar que serão esses sinais que eu vou mencionar para vocês. Primeiro, escândalos. Segundo, traição. E trair-se-ão uns aos outros. Vocês vão ver que haverá guerras, rumores de guerras, haverá terremotos, fome, pestes, o amor de muitos se esfriando. Estes são sinais de que o tempo do fim está próximo. Esses sinais identificam de que Jesus está às portas e de que estes sinais devam ser vistos pela igreja do Senhor. Nunca, irmãos, nós ouvimos tantos escândalos como no presente momento. Os escândalos estão tão escancarados, irmãos. De vez em quando a minha sogra, ela fala assim comigo. Ela diz assim: nem o diabo está sabendo disso. Até o diabo está assustado com isso. Parece ser cômico isso. Parece ser até inadequado um negócio desse. Mas a questão é para enfatizar os escândalos
que estão de forma tão acentuadas e de forma tão grosseira, de que há tantos escândalos nas igrejas, muitos deles cometidos por líderes, que deveria ser o exemplo, que deveriam primar por uma vida ilibada, uma vida irrepreensível, uma reserva moral, são os primeiros a escandalizarem os pequeninos. E Jesus disse: ai daqueles por quem vem o escândalo. Melhor que ele nunca tivera nascido. Melhor que ele colocasse um nó em seu pescoço e colocasse uma pedra amarrada nesta corda e lançasse no fundo do mar. Bom seria para tal homem nunca ter nascido, do que alguém escandalizar a um dos pequeninos. O tempo em que nós vivemos, os sinais são escândalos, são só escândalos, não pestes, que são doenças. Irmãos, como Deus foi bom, e a gente está em 2023, metade do ano, mas quem diria que nós sobreviveríamos à peste do Covid? Quem diria, irmãos, que nós passaríamos pelo Covid? Quem diria que nós sobreviveríamos neste momento de peste que assolou a humanidade? Milhões e milhões de pessoas foram para a eternidade sem conhecer um Salvador. Outros, Deus permitiu que, mesmo sendo servos de Deus, Deus disse: subi cá, vem para cá. E Deus chamou. Nessa circunstância, quase que eu fui, irmãos. Quase que eu fui, porque eu sei do que eu estou falando e do sonho que Deus havia me dado. Mas a boa mão do Senhor, ela foi sobre a minha vida e sobre a sua vida, e nós estamos de pé, adorando ao Senhor e dizendo: glórias ao teu nome, porque eu sobrevivi e o Senhor me deu vitória. No momento da peste do Covid, irmãos, o que Deus provou a vida dos crentes, tinha gente que corria para a igreja que nunca foi. E tinha gente que não gostava de igreja, aproveitou para sair. Tinha gente que nunca se identificou com a vida de fé mesmo. E quando Deus permitiu que o Covid chegasse, ele saiu fora. Porque ele não queria enfrentar nada, ele tinha medo de tudo, tem medo da morte. Mas Deus, irmãos, cuida dos seus. Já passou um ano. E a gente continua aqui servindo ao Senhor. E ontem eu completei 52 anos de vida para a glória do nome do Senhor. Se vier outro, irmãos, continue crendo de que Deus é quem te guarda. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída, desde agora e para todo sempre. Então é hora da gente agora estar na igreja adorando a Deus, cantando ao Senhor, porque Deus, irmão, mostrou os sinais que Ele está vindo para buscar a sua igreja. Nunca se ouviu, irmãos, de tanta traição como nos nossos dias. O texto do capítulo 24 vai aparecer aí para vocês no Data Show, dizendo: trair-se-vosão uns aos outros. O tempo de traição, irmãos. O tempo de apunhalada. O tempo de falsidade. O tempo, irmãos, difícil que a gente precisa se manter firme. Porque nunca, irmãos, vivemos tantas traições como nos tempos que nós estamos vivendo. As pessoas eram mais leais, as pessoas não tinham o hábito de falar mal uns dos outros, como nesse tempo. Dentro de casa, a conversa era evangelho, não era pastor. Dentro de casa, a conversa era vida consagrada a Deus. Eu lembro na escola dominical, quando o pastor Elianai Cabral, ele colocou lá uma frase, quando ele chegou na casa de um irmão para visitar, e estava no quadro da sala, bem grande, a seguinte frase: você entrou aqui, e quero lhe lembrar que aqui nós não usamos de falar mal dos nossos irmãos. Eu acho que todo mundo de nós, a gente precisa estar colocando, parece que um quadro na nossa sala. Porque muitas vezes a Bíblia eles não leem. Então tem que estar um quadro fixado na sala, na cozinha, no quarto.
para que a gente não fique, irmãos, com o comportamento da maledicência, porque isso vira um mau hábito, isso vira uma gangrena, isso vira algo, irmãos, que é maléfico, e aí as pessoas estão traindo-se uns aos outros, o amor vai se esfriando, e a gente está entendendo, Jesus está voltando, porque Ele está fazendo cumprir os seus sinais. Por favor, queira se colocar em pé. Deus está mostrando para a gente de que sinais estão acontecendo por diversas razões. Atentamos para o sinal que o Senhor está falando conosco. Deus, eu quero te louvar. Quero agradecer o Senhor, ó Deus, pela sua palavra que está sendo anunciada. O Senhor está falando conosco, o Senhor está se revelando para nós, o Senhor está falando com as suas filhas, com os teus obreiros, o Senhor está despertando o nosso coração a viver uma vida de integridade, uma vida de confiança no Senhor. Eu creio, ó Deus, que muitas vezes o Senhor tem se revelado para nós, mostrando-nos sinais, maravilhas. Eu quero rogar que esta noite, Senhor, seja uma noite onde o Senhor descortine os céus para fazer sinais extraordinários em favor da sua igreja. Eu creio, ó Deus, que o Senhor haverá de mostrar, Senhor, para o teu servo, para a tua serva, os grandes sinais que o Senhor há de realizar. E enquanto o Senhor realiza, Senhor, desperta-nos, faz com que a gente se aproxime do Senhor e faz com que a gente conheça melhor o Senhor, meu Pai. Esta é a nossa oração nesta noite, Senhor. Abençoa a tua igreja, é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.